Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Assim Diz a Palavra. Eu me chamo Luiz e no vídeo de hoje eu quero montar com você passo a passo um esboço de pregação com o seguinte tema: atitudes que agradam a Deus. O texto base na qual nós estaremos montando esse esboço de pregação está em 2 Reis, capítulo 18, versículo 3, onde a palavra de Deus nos ensina: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. Então, nessa estrutura de esboço de pregação, nós vamos falar de alguns pontos importantes na qual a vida de um cristão que deseja agradar a Deus deve se posicionar diante de Deus, diante da sociedade, diante de todas as pessoas que estão à sua volta. Então, a nossa introdução precisa ser: agradar a Deus deve ser a nossa motivação em tudo que nós fazemos. O cristão, ele precisa ter um alvo na sua vida, ele precisa ter um objetivo no seu coração, que é fazer tudo para a glória de Deus, é viver para que o nome de Jesus seja glorificado através das suas atitudes, através do seu testemunho, através da sua maneira de viver. E nesse esboço de pregação, nós vamos colocar alguns pontos que nós precisamos trazer como lições para a vida de todos aqueles que são cristãos e desejam agradar a Deus em toda a sua maneira de viver. Em primeiro lugar, para agradarmos a Deus, nós precisamos seguir um bom exemplo. O exemplo de Ezequias vai nos mostrar que ele decidiu não seguir os caminhos dos reis que vieram antes dele. Ele procurou um bom exemplo a ser seguido. Ele procurou alguém na qual ele pudesse se espelhar. E nós vemos neste versículo 3 do texto base que Ezequias ele olhou para o testemunho de Davi, a maneira que ele agradava a Deus, a maneira que ele agia diante de Deus, a maneira que ele falava diante de Deus. E o segundo ponto é que se nós quisermos fazer a diferença, devemos olhar para homens fiéis. Nós não devemos olhar para pessoas que dão mau testemunhos, para pessoas que envergonham o nome de Jesus. Se nós quisermos agradar a Deus, nós precisamos seguir os bons exemplos. E se nós não temos alguém ao nosso redor que tenha agido conforme a palavra de Deus, nós podemos olhar para a palavra de Deus e ver o exemplo de Jesus. Nós podemos ver o exemplo de Paulo, o exemplo de Pedro, o exemplo de cada um dos homens e mulheres de Deus que pela fé alcançaram as promessas. Então a primeira forma de nós agradarmos a Deus na nossa vida é seguir um bom exemplo como Ezequias fez. Em segundo lugar, Ezequias ele procurou agradar a Deus tirando da sua vida, tirando do seu reino tudo aquilo que desagrada a Deus. Não adianta nós apenas fazermos o que é bom, nós precisamos deixar de fazer aquilo que é mal. Se nós olharmos para as atitudes de Ezequias, ele tira a idolatria do meio do povo, ele tira o pecado do meio do povo, ele faz com que tudo aquilo que separasse todo o povo de Deus fosse tirado do meio do reino. E assim é aqueles que desejam agradar a Deus. Eles precisam analisar as suas vidas segundo o que está escrito na sua palavra, na palavra de Deus, para que nós possamos ajustar os nossos caminhos de acordo com os caminhos de Deus. Mas para que isso venha acontecer na nossa vida, nós precisamos também fazer como Ezequias fez. Ezequias, ele restaurou a sua aliança com Deus. Ele não apenas tirou aquilo que era mal, ele não apenas fez aquilo que era bom, mas acima de qualquer coisa, ele restaurou a sua aliança com Deus. Aquele que deseja agradar a Deus, ele precisa viver uma vida de aliança com o Senhor. Ele precisa tirar o pecado, ele precisa tirar a idolatria, ele precisa tirar tudo aquilo que é abominável diante dos olhos de Deus. Em terceiro lugar, quem deseja agradar a Deus precisa confiar no Senhor em todos os momentos da vida, assim como Ezequias fez. Nós vamos ver nos versículos 5 e 6 que Ezequias ele confiou no Senhor de todo o coração, que Ezequias ele entregou os seus caminhos a Deus, e Ezequias ele guardou os mandamentos do Senhor. Veja que neste tópico nós iremos tratar de formas na qual nós devemos confiar no Senhor. Nós devemos confiar no Senhor de todo o coração. O nosso coração ele não deve ficar dividido entre as nossas escolhas e as escolhas de Deus, entre os nossos caminhos e os caminhos de Deus. Ezequias ele entrega os seus caminhos a Deus. Ele entende que a melhor maneira de viver a sua vida, agradando a Deus, era vivendo de acordo com aquilo que Deus estabeleceu em sua palavra. Era deixar Deus direcionar os seus passos. Era deixar Deus guiar os seus caminhos. E por último,
Ezequias, ele guardou os mandamentos do Senhor. Irmãos, aqui há algo muito importante que nós precisamos frisar no momento que nós estamos pregando a palavra de Deus. Não adianta nós falarmos às pessoas que elas podem confiar no Senhor sem viver a palavra de Deus. A nossa confiança do Senhor, ela é provada, ela é mostrada através das nossas atitudes, não apenas quando nós ouvimos a palavra de Deus, mas quando nós colocamos ela em prática. Ezequias não apenas conhecia a palavra de Deus, Ezequias não apenas ouvia a palavra de Deus, ele aplicava tudo aquilo que ele aprendia nos seus caminhos, e por isso nós vamos ver como está escrito no texto base deste esboço de pregação, que Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, porque aquele que decide guardar os mandamentos de Deus não vai errar os caminhos. Aquele que decide guardar os mandamentos de Deus não vai errar nas suas escolhas. E por último, a nossa conclusão: quem agrada a Deus é lembrado pelo Senhor. Nós vemos o registro na palavra de Deus dizendo: e fez o que era bom diante dos olhos do Senhor. A maneira que o Senhor irá se lembrar de nós é a maneira na qual nós vivemos. E se nós quisermos que Deus se lembre de nós, de acordo com a forma que nós vivemos, que o agrade, nós precisamos viver segundo aquilo que Deus estabeleceu em sua palavra. E por último, quem agrada a Deus vive uma vida de paz e uma vida de alegria. Neste momento da conclusão, que deve ser breve, não deve passar de 5 minutos, nós precisamos frisar que aqueles que agradam a Deus têm benefícios na sua alma. Não são apenas benefícios físicos, não são apenas benefícios neste mundo, mas são benefícios eternos. É a paz que excede todo entendimento, é a alegria que não está limitada às situações desta vida, porque quem decide agradar a Deus vive uma vida diferente. A própria palavra de Deus nos ensina que há uma diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. E se você tem gostado do conteúdo deste canal, se inscreva neste canal. Nós temos novos vídeos todas as terças, quintas e sábados. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.